E aí, moçada, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula do Biocrio e hoje nós vamos trabalhar a segunda lei de Mendel e também um detalhe aí muito importante na genética que eu chamo de linkage. É um assunto que vocês sempre questionam os professores e agora a gente vai trabalhar bem em cima disso para ajudar você nos grandes vestibulares. Então vem com a gente, bora! Então vamos lá, o que inicialmente Mendel fez? Ele cruzou ervilhas produtoras de sementes amarelas com ervilhas produtoras de sementes verdes. E ele cruzou indivíduos geneticamente puros, que nós vamos assumir como homozigotos, ok? Então olha só a geração P, parental. Ele cruzou ervilhas amarelas com ervilhas verdes. E o que ele obteve em F1? 100% de ervilhas produtoras de sementes amarelas. E depois disso, o que Mendel fez? Na verdade, Mendel permitiu uma autofecundação de F1. F1 com F1. E o que Mendel obteve em F2, hein? Uma proporção completamente inesperada para ele. Uma proporção de 3 sementes amarelas para uma semente verde. Portanto, do total de plantas produzidas, o total de sementes produzidas, 75% eram sementes amarelas e apenas 25% sementes verdes. Moçada, será que ficou claro que aqui existe uma relação de dominância, hein? Que a coloração amarela se sobrepõe à coloração verde? Que tal? 3 amarelas para uma verde. E elas são deliciosas. Moçada, mas para a gente entender tudo isso, precisamos analisar os genótipos de cada indivíduo. Que tal a gente assumir a letra V como padrão? Que tal? As amarelas eu vou assumir aqui como Vzão, Vzão, e as verdes, Vzinho, Vzinho, recessivas, ok? Porque isso a gente já descobriu juntos. Que tal? Um genótipo é composto por 2 alelos. Aqui um Vzão, Vzão, o que passa para a geração seguinte? O Vzão, Vzinho, Vzinho, o que passa para a geração seguinte? O Vzinho, aqui nós temos um genótipo heterozigoto, ok? E o que nós vamos fazer agora? Vamos cruzar Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho. E aí nós podemos usar o diagrama de Punnett. Olha só, Vzão, Vzinho, cruzado com Vzão, Vzinho, o que nós vamos encontrar? Vzão, 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 Vzinho, Vzão, Vzinho e somente uma, Vzinho, Vzinho. Portanto, na verdade, uma em 4 possibilidades, 25% de Vzinho, Vzinho verdes e 75% de Vzão alguma coisa, ou Vzão, Vzão, ou Vzão, Vzinho, portanto, amarelas. Por isso, nós temos ao final uma proporção de 3 para 1. Moçada, é o seguinte, agora nós vamos analisar uma outra característica que Mendel também estudou lá no século XIX, que é a textura das ervilhas. Que tal? Vamos cruzar ervilhas lisas com ervilhas rugosas e vamos ver o que vai dar, ok? Vem cá. Na geração parental, a gente vai ter ervilhas lisas cruzadas com ervilhas rugosas. E o que nós encontramos em F1? 100% das ervilhas lisas, indicando aqui uma relação de dominância. As lisas se sobrepõem à característica rugosa, ok? E o que Mendel fez e o que nós vamos fazer agora? Vamos deixar F1 cruzar com F1, um retrocruzamento. E o que será que nós vamos encontrar em F2, hein? O resultado você já deve imaginar. 3 sementes lisas para uma semente rugosa. De novo a proporção 3 para 1 aparece. Moçada, que tal a gente colocar um genótipo aqui? Eu vou usar a letra R, ok? De rugosa. E vou assumir que essas ervilhas pertencentes à geração P são ervilhas homozigotas, ok? Rão para lisa e errinho para rugosa. Apenas um dos 2 alelos vai seguir em frente para a geração seguinte, portanto, errão, desce um errinho, desce um errinho. De novo, nós temos aqui uma ervilha heterozigota, ok? Vamos retrocruzá-la, errão, errinho com errão, errinho, para obter errão,
errão, errinho, errão, errinho e errinho, errinho, que é a rugosa. De novo, 3-1. Mas moçada, uma coisa você tem que saber. Estudar apenas uma característica é muito pouco. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos estudar 2 ou mais características no mesmo indivíduo. E é isso que a gente chama de segunda lei de Mendel. Ora, vamos lá. Moçada, o que a gente vai ver agora? Nós vamos cruzar o top da dominância. Quais são as 2 características que dominaram o pedaço? A característica coloração amarela e a característica textura lisa. Portanto, eu vou pegar uma ervilha amarela lisa e vou cruzar com uma extrema recessiva, que no caso é a verde rugosa. Que tal? Vamos cruzar amarelas lisas com verdes rugosas. O que você espera encontrar em F1? Eu espero encontrar em F1 100% de ervilhas amarelas lisas. Nada mais justo. As características dominantes prevaleceram nesse cruzamento, sobrando em F1 100% de amarela lisa. O que nós vamos fazer agora? Vamos cruzar F1 com F1. Amarelas lisas com amarelas lisas. Veja, vamos cruzar amarelas lisas com elas mesmas. O que você espera encontrar em F2, hein? Aí você me diz, olhando os outros cruzamentos, aqueles que nós já fizemos, você me diz, 3 amarelas lisas para uma verde rugosa. Que tal? Será? Eu acho que não. Veja bem. Em F2, nós vamos encontrar amarelas lisas? Sim. Nós vamos encontrar verdes rugosas? Sim. Mas nós também vamos encontrar amarelas rugosas e verdes lisas em uma proporção de 9:3:3:1. Isso é uma proporção. Tipicamente, quando nós cruzamos 2 indivíduos duplamente heterozigotos. Você fala, o quê? Duplamente heterozigotos? Sim, eu preciso explicar isso através da inserção dos genótipos. Vamos lá? Olha só. Para amarela lisa, eu vou colocar Vzão, Vzão, errão, errão. Amarela pura, lisa, pura, completamente homozigota. E a verde rugosa, Vzinho, Vzinho, errinho, errinho. Quais são os alelos que irão passar para a geração seguinte? Aqui, Vzão, Vzão, desce o Vzão. Errão, errão, apenas um errão. Veja que nós acabamos de encontrar um gameta que vai ser associado ao gameta do outro. Portanto, aqui, Vzinho, Vzinho, desce um Vzinho. Errinho, errinho, o errinho vai ser o componente do gameta. Então, a partir desses gametas dos parentais, nós vamos conseguir F1. Que tal V com V, Vzão, Vzinho, R com R, errão, errinho. Pela primeira vez, nós vamos ter um genótipo com 2 características sendo expressas. Veja bem, eu tenho aqui o par de alelos V, Vzão e Vzinho, e o par de alelos errão, errinho. Portanto, quantos pares de genes alelos você está vendo aqui? 2. Quantas características? 2. Coloração e textura. Aqui você tem um genótipo de um duplo heterozigoto. E eu preciso que você perceba como é que nós vamos encontrar os gametas deste genótipo, deste indivíduo, para que a gente possa fazer o cruzamento de F1 com F1 para obter F2. Moçada, agora eu vou desenhar uma célula e vou representar o genótipo dentro dos cromossomos. Que tal? Vamos lá? Olha só. Uma célula, aqui eu tenho um par de cromossomos homólogos com Vzão, Vzinho, aqui um outro par de cromossomos homólogos, errão, errinho. Quais os gametas que essa célula é capaz de produzir? Na verdade, a segregação dos homólogos é completamente independente, ok? Eu consigo formar 4 tipos diferentes de gametas. Que tal o Vzão com errão? Que tal o Vzão com errinho? Que tal o Vzinho com errão? Que tal o Vzinho com errinho? 4 tipos de gametas diferentes formados em iguais proporções, ok? 1/4 para Vzão errão, 1/4 para Vzão errinho, 1/4 para Vzinho errão e 1/4 para
Vzinho, Rinho. O que nós vamos fazer com esses gametas? Nós vamos colocar aqui, abaixo do genótipo, Vzão, Vzinho, Rão, Rinho. Portanto, os gametas são Vzão, Rão, Vzão, Rinho. Vzinho, Rão, Vzinho, Rinho. 1, 2, 3, 4 tipos de gametas cruzados, obviamente, com o mesmo genótipo e, portanto, os mesmos tipos de gametas. Vzão, Rão, Vzão, Rinho. Vzinho, Rão, Vzinho, Rinho. 1, 2, 3, 4. 4 gametas de um indivíduo, 4 gametas do outro. Será que ficou claro para você que isso que aconteceu aqui é exatamente o que eu chamo de segregação independente? E segregação independente é sinônimo de segunda lei de Mendel. Agora nós vamos fazer o diagrama de Punnett para ver se realmente o encontro gamético vai ser capaz de produzir uma F2 com 9 em 16 de amarelas lisas. Que tal amarelas lisas? Tem que ter Vzão, tem que ter Rão, alguma coisa. 3 em 16 de amarelas rugosas. 3 em 16 de verdes lisas. E apenas uma em 16 verdes e rugosas. Será que essa proporção realmente é possível? Vamos lá para o diagrama de Punnett? Bora? Moçada, o que nós vamos fazer agora? Vamos fazer o cruzamento. Portanto, vamos construir um diagrama de Punnett. Olha só que beleza! Nós vamos cruzar Vzão, Rão, Vzão, Rinho, Vzinho, Rão e Vzinho, Rinho com os mesmos 4 tipos de gametas. Vzão, Rão, Vzão, Rinho, Vzinho, Rão e Vzinho, Rinho. Bora, moçada, o que a gente espera encontrar aqui agora? Nós esperamos encontrar 9 Vzão, traço, Rão, traço, que são as amarelas lisas. 3 Vzão, traço, Rinho, Rinho, que são as amarelas rugosas. 3 em 16, Vzinho, Vzinho, Rão, alguma coisa. Portanto, 3 verdes lisas e apenas uma em 16, Vzinho, Vzinho, Rinho, Rinho, que são as completamente recessivas. E aí, será que bateu? A resposta é sim. Tem que ter Vzão, tem que ter Rão para ser amarela lisa. Vzão, tem Rão, tem Vzão, tem Rão, tem Vzão, tem Rão, tem Vzão, tem Rão. Ok, amarela lisa. Amarela lisa, amarela lisa, amarela lisa, amarela lisa e aqui também. Portanto, 9 em 16. Essa aqui, Vzão, Vzão, Rinho, Rinho, é amarela rugosa. Aqui também, amarela rugosa e aqui, amarela rugosa, 3 em 16. Faltam as verdes lisas e verdes rugosas. Vzinho, Vzinho é verde, Rão alguma coisa, é lisa. Portanto, verde lisa, verde lisa, verde lisa, 3 em 16, sobrando apenas uma Vzinho, Vzinho, Rinho, Rinho, que é a verde rugosa. Olha só, nós temos aqui exatamente a nossa base da segunda lei de Mendel. Quando você cruza 2 díhbridos, 2 duplos heterozigotos. Sempre que você encontrar um exercício que apresente o cruzamento de 2 díhbridos, o resultado será 9 para 3 para 3 para 1. 9 o quê? 9 em 16 com as duas características dominantes. 3 em 16 com uma característica dominante e a outra recessiva. 3 em 16 com uma característica recessiva e a outra dominante. Apenas 1 em 16 com as duas características recessivas. A resposta está pronta. O que o exercício perguntar, você responde, ok? Moçada, agora eu vou focar em uma outra abordagem. Bora? Moçada, vamos analisar esse genótipo aqui. Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Um genótipo duplo heterozigoto, ok? Quantos pares de genes você está vendo aqui? 2 pares. Quantas características? 2. Agora vamos representar estes alelos nos respectivos cromossomos. Olha só. Azão, Azinho e em outro par de cromossomos, o Bzão e o Bzinho. A minha pergunta para vocês é: quantos tipos diferentes de gametas este genótipo é capaz de produzir nessa condição aqui, onde cada gene alelo está em um cromossomo independente? Hein? Aí você me diz? 4 tipos diferentes de gametas, porque aqui vai rolar a segregação independente. Isso que você está vendo é segunda lei de Mendel, ok? Segunda
lei, os 4 tipos de gametas serão o azão, bezão, um azão com bezão. Que tal agora um azão com o bezinho? Azão, bezinho. Que tal um azinho com bezão? Azinho com bezão. E por fim o azinho com bezinho. São todas as combinações possíveis, ok? Entre os cromossomos. Uma segregação independente aconteceu, uma separação independente aconteceu, e agora 4 tipos diferentes de gametas em proporções iguais, ok? Portanto, 1 para 1 para 1 para 1. 1/4, é claro, para cada tipo de gameta. Bonitinho? Suave? Qual é o nosso próximo plano? Um novo tipo de genótipo. Azão, azinho, bezão, bezinho. Mas é o mesmo? É o mesmo para a gente ter como parâmetro de comparação. Olha só como eu vou representar esses alelos nos cromossomos agora. Azão, azinho, bezão, bezinho. Olé! E aí, moçada, qual foi o meu plano? Eu coloquei os 2 genes no mesmo cromossomo. Acabou-se a independência. Já era. Aqui você vê genes ligados no mesmo cromossomo. Para onde for o azão, vai o bezão junto. Para onde for o azinho, vai o bezinho junto. Portanto, quando eu tenho genes ligados no mesmo cromossomo, eu chamo essa condição de linkage. Os genes estão em linkage. E a minha pergunta para vocês é: quais os tipos de gametas que o genótipo azão, azinho, bezão, bezinho vai produzir em linkage? Aí você me diz, são só 2 tipos de gametas, Penhanô. Clec, o azão, bezão, e o azinho, bezinho. Acabou. 50% para um tipo de gameta e 50% para o outro. Portanto, meio para um e meio para o outro. E veja, quando você bate o olho aqui, você percebe que os alelos dominantes estão em um cromossomo e os recessivos em outro cromossomo. Portanto, eu digo que o arranjo desses alelos nos cromossomos é um arranjo chamado de arranjo cis. E se tem cis, certamente tem trans. É isso que a gente vai ver agora. Moçada, agora vamos colocar um outro genótipo na lousa. Que tal esse, hein? Azão, azinho, bezão, bezinho. Você vai sonhar com esse genótipo hoje. É o mesmo genótipo, ok? Aí você diz, eu já sei quantos tipos de gametas serão e quais. Calma aí. A minha pergunta tem que ser respondida antes. Primeiro, quantos pares de genes você está vendo aqui? 2. Quantas características? 2. Quantos tipos diferentes de gametas este genótipo é capaz de produzir? A sua resposta será, a partir de agora, depende. Depende. Eu estou falando de uma segunda lei ou eu estou falando de linkage? Porque se for segunda lei, serão 4 tipos de gametas em iguais proporções. Se for este genótipo aqui em linkage, serão 2 tipos de gametas, ok? Também em iguais proporções. Vamos lá ver o arranjo para a gente descobrir quais serão os tipos de gametas? Olha só. Aqui eu tenho um azinho e aqui, ao invés de colocar bezão, bezinho, eu vou colocar bezinho, bezão. Que tal? Veja que eu tenho um alelo dominante e um recessivo em um cromossomo. Um recessivo e um dominante no outro cromossomo. Veja, aqui eu tenho um arranjo que eu chamo de arranjo trans, ok? Que é isso que eu acabei de dizer, quando você tem dominantes e recessivos no mesmo cromossomo. E acho que ficou bem evidente para vocês que aqui eu estou falando de linkage, ok? Isso não é segunda lei, é linkage, os genes estão ligados no mesmo cromossomo. E a minha pergunta é, quais os tipos de gametas que esse genótipo em linkage vai ser capaz de produzir? Vamos lá? São apenas 2 tipos de gametas. O gameta azão, bezinho e o gameta azinho, bezão. Azinho, bezão. Fica claro isso para você? 50% para um, 50% para o outro tipo de gameta. Agora nós vamos ao nosso 4º e último exemplo. Bora? Vem cá. Agora eu vou colocar este genótipo para você.
Azão, azinho, Bzão, Bzinho. De novo, o mesmo genótipo. E a minha pergunta é, quantos pares de genes você está vendo aqui? 2. Quantas características? 2. Quantos tipos diferentes de gametas esse genótipo é capaz de produzir? Aí você me diz, depende, segunda lei ou linkage? Aí você diz, segunda lei, e aí eu digo 4 tipos diferentes de gametas. E se eu digo linkage, gente, está em linkage, aí você me diz, prontamente, 2 tipos de gametas, Perrenu, você acabou de explicar isso. Detalhe, a partir de agora, quando eu falar para você que os alelos estão em linkage e perguntar quantos tipos diferentes de gametas estes alelos serão capazes de produzir, você vai me responder, depende. Logo, você diz 2, eu digo depende. Eu vou colocar uma situação para você agora, olha só. Que tal? Linkage na posição cis. Azão, azinho, Bzão, Bzinho. Nada demais, linkage na posição cis, você já conhece essa situação. Aí você olha para esse esquema e diz, eu conheço, eu já sei, são 2 tipos diferentes de gametas. Ah, é? São 2 apenas? Então olha só, o gameta azão, Bzão, já conhecido, e o gameta azinho, Bzinho. Para surpresa de todos, eu vou colocar mais gametas aqui. Que tal um gameta azão, Bzinho, em? Que tal um outro tipo de gameta? Azinho, Bzão. Mas como assim? O que aconteceu para que esses gametas diferentes pudessem aparecer? Estranho, hein? Que tal uma quebra aqui ou em qualquer outro ponto aqui do cromossomo, hein? Quebra, Perrenu? Sim, uma quebra que eu chamo de crossing over. E o crossing ou permutação acontece na prófase 1 da meiose, durante a formação dos gametas. Que tal? Então esses gametas aqui são gametas que eu chamo de recombinantes. Gametas recombinantes. E os gametas que você já esperava, que são esses gametas originais, o azão, Bzão e o azinho, Bzinho, eu vou chamar de gametas parentais. Que tal? Parentais. E a minha pergunta para você é, como é que você vai identificar, analisando apenas o genótipo azão, azinho, Bzão, Bzinho e os 4 tipos de gametas aqui apresentados, como é que você vai diferenciar esses 4 tipos de gametas produzidos via segunda lei dos 4 tipos de gametas produzidos em um linkage com crossing, hein? Porque isso pode ser questão de prova. Para você diferenciar os 4 tipos de gametas produzidos pelo azão, azinho, Bzão, Bzinho via segunda lei, de um azão, azinho, Bzão, Bzinho, em linkage com crossing, é só você analisar a proporção dos gametas, ok? Quando eu falo em segunda lei, eu falo em gametas produzidos em iguais proporções. E quando eu falo em linkage com crossing, eu falo em gametas recombinantes. Moçada, como é que você vai diferenciar os gametas parentais dos recombinantes? Isso é fácil. Os gametas parentais são os originais, e nesse caso, o azão, Bzão e o azinho, Bzinho. Os gametas recombinantes serão o azão, Bzinho e o azinho, Bzão, resultado do crossing. E veja bem, aqui você tem os gametas recombinantes sendo sempre minoria. Os gametas recombinantes são minoria. Lá na segunda lei de Mendel, os 4 tipos de gametas, eles se apresentavam em igual proporção. Aqui, os recombinantes, eles são minoria. É assim que você vai saber se rolou linkage com crossing ou se rolou segunda lei de Mendel, onde os gametas são produzidos em iguais proporções. Será que ficou claro isso? Isso tem que ficar bem claro para você, ok? E sim, se os gametas recombinantes são minoria, os gametas originais são maioria. Quer um exemplo? É só um exemplo, hein? Só um exemplo. Eu vou colocar para vocês que 30% dos gametas produzidos são gametas recombinantes. Que tal? 30%. 30%. Ué, se 30% dos gametas recombinantes são produzidos aqui ao final do processo, quantos por cento para azão, Bzinho? Quantos por cento para azinho, Bzão? Veja que eu tenho 2 tipos de recombinantes. Portanto, vamos dividir 30%
por 2, sobrando 15% para um tipo de gameta recombinante e 15% para o outro tipo recombinante. Agora, se 30% é gameta originado a partir da recombinação, portanto, 70% são os gametas parentais. Quantos por cento para cada tipo de gameta parental? É só dividir 70 por 2, 35% para um e 35% para o outro tipo. Veja que a proporção aqui é completamente desigual. Essa é a forma que você encontra para perceber que há aqui linkage com crossing, diferentemente da segunda lei. Então, sempre analise a proporção. Moçada, linkage com crossing foi assunto de uma das questões da prova da Unifesp de 2017. A Unifesp perguntou para nós exatamente isso que nós acabamos de ver. Então, para o pessoal da medicina, pessoal da área de biológicas, certamente esse é um assunto que tem a cara da segunda fase da FUVEST, segunda fase da Unicamp, segunda fase da Unifesp. Se for primeira fase, vai ser uma questão bem facinho. Normalmente, segunda fase, eles dão uma recheada maior, ok? E veja na nossa descrição que nós temos 2 tipos de exercícios sobre linkage para você, ok? Todos com resolução e eu espero que você tenha condições de resolvê-los tranquilamente. Eu espero que tenha ajudado você com essa aula de genética, tá? E saiba que a genética sempre acompanha os grandes vestibulares. Todos os anos tem uma questão sobre genética. Moçada, é isso aí. Espero que você tenha curtido mais um aí para a família Biocrio, mais um vídeo. Dê um like, curta, se inscreva no nosso canal, que é isso que a gente precisa, que vocês espalhem o Biocrio, porque é assim que a gente vai ser alimentado, ok? Moçada, um grande beijo, valeu, valeu e até o próximo vídeo do Biocrio.